Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou por que, mesmo fazendo tudo certo, às vezes parece que o mundo desaba sobre nós? Hoje, eu quero te levar para uma história poderosa que não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a fidelidade de Deus e como Ele transforma a dor em propósito. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a maneira como você enfrenta as suas batalhas. Quantos aqui já passaram por algo assim? Um momento em que tudo parece estar indo bem. De repente, chegam as notícias ruins, uma após a outra. Pode ser uma doença, uma perda, ou mesmo uma situação que tira o chão dos nossos pés. A história de Jó nos lembra que o sofrimento não escolhe suas vítimas. Ele pode chegar a qualquer um, em qualquer momento, mas também nos lembra de algo maior. Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Hoje, vamos falar sobre como confiar em Deus no meio das provas, sabendo que Ele tem um propósito, mesmo nas situações mais difíceis. Deus nunca permite uma prova sem um propósito. Ele não é apenas o Deus das bênçãos, mas também o Deus que sustenta no meio das tempestades. Jó, em sua dor, declarou uma das maiores verdades que podemos carregar. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Essa declaração não veio de alguém que estava vendo a vitória naquele momento. Veio de alguém no meio do vale, mas com os olhos fixos no Deus que não falha. E a palavra nos mostra que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Em Jó capítulo 42, versículo 10, está escrito: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Isso nos ensina que, mesmo quando não vemos a saída, Deus já está preparando o nosso retorno. O mesmo Deus que restaurou a vida de Jó está trabalhando na sua vida hoje. O sofrimento pode parecer grande, mas a promessa de Deus é maior. Não desista, pois Ele é fiel para completar a obra que começou em você. A história de Jó não é isolada. A Bíblia está cheia de exemplos do poder de Deus em ação, mostrando que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Você se lembra da passagem de José? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi jogado em uma prisão injustamente. Anos se passaram até que Deus o exaltasse como governador do Egito. Assim como Jó, José sofreu sem entender o porquê, mas no final, declarou em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. E o que dizer de Davi? Perseguido por Saul, escondendo-se em cavernas, parecia impossível que ele se tornasse rei, mas Deus cumpriu suas promessas. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, Davi declarou: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até mesmo no Novo Testamento vemos essa verdade. Pedro, quando foi preso, viu o anjo do Senhor abrir as portas da prisão. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 7: Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Essas histórias são um lembrete para nós hoje. Talvez você esteja enfrentando uma perda, uma dor ou um momento de incerteza. Assim como Jó, José, Davi e Pedro, pode parecer que Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. O mesmo Deus que transformou as suas histórias é o Deus que está cuidando da sua vida agora. Não importa o tamanho da sua prova, o poder de Deus é maior. Ele é especialista em transformar prisões em palácios, perdas em restauração e choro em alegria. Confie nele, porque o final da sua história será para a glória de Deus. Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Ele vivia uma vida abençoada, cercado por sua grande família, suas riquezas e a paz de saber que caminhava nos caminhos do Senhor. Como a Bíblia nos apresenta em Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era o exemplo perfeito de alguém que fazia tudo certo. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos: eu tenho feito tudo o que é certo. Por que então estou enfrentando esta situação? Essa era a realidade de Jó. Do dia para a noite, ele perdeu tudo. Seus bens, seus filhos e até sua saúde foram tirados. Imagine isso em nossos dias. Alguém que perdeu o emprego, perdeu a casa, enfrentou uma doença e ainda teve que ouvir as pessoas ao redor questionando sua fé. Isso era o que Jó enfrentava.
Mas o início da jornada de Jó nos mostra algo importante. Ele não abandonou a Deus. Quando tudo desmoronou, Jó se prostrou e adorou, dizendo: "O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A saúde de Jó foi atacada, e ele foi coberto de feridas da cabeça aos pés. A dor não era apenas física, mas emocional. Sua esposa, vendo seu sofrimento, disse: "Amaldiçoa a Deus e morre." Jó capítulo 2, versículo 9. Ele respondeu: "Receberemos de Deus o bem, e não o mal." Quantos de nós já passamos por momentos em que tudo parece perdido, e as pessoas ao nosso redor começam a questionar a nossa fé? Talvez alguém tenha dito: "Se Deus é tão bom, por que você está passando por isso?" Jó viveu isso, mas permaneceu firme. E então vieram seus amigos. Eles chegaram para confortá-lo, mas acabaram trazendo acusações. Insinuaram que Jó devia estar sofrendo por causa de algum pecado escondido. É como quando as pessoas olham para as nossas dificuldades e dizem: "Algo você deve ter feito para merecer isso." Mas Jó sabia que sua caminhada com Deus era reta. Ele não entendia o porquê de tudo aquilo, mas ele sabia em quem cria. No momento mais profundo de sua dor, Jó clamou. Ele lamentou, questionou e buscou respostas. Ele disse: "Por que não morri desde a madre? Por que não expirei ao sair dela?" Jó capítulo 3, versículo 11. Mesmo no meio da sua angústia, Jó declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó capítulo 19, versículo 25. Irmãos, mesmo quando Jó não via as respostas, ele sabia que Deus estava vivo e soberano. E então, Deus respondeu. Em Jó capítulo 38, versículo 4, o Senhor disse: "Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens entendimento." Deus não explicou o sofrimento de Jó, mas revelou sua soberania. E isso foi o suficiente. Jó reconheceu a grandeza de Deus e disse: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Jó capítulo 42, versículo 2. Depois de tudo, Deus restaurou Jó, mas a restauração não foi apenas material. Foi espiritual, emocional e completa. A palavra nos diz em Jó capítulo 42, versículo 10: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía." Jó recebeu novas bênçãos, uma nova família e viveu uma longa vida, cheio de paz. Hoje, você pode estar no meio do vale, questionando por que está enfrentando essa prova. Mas a história de Jó nos ensina que Deus nunca abandona os seus. Ele usa as provas para nos ensinar, moldar e, no tempo certo, trazer a vitória. Se você está no meio da dor, declare como Jó: "Eu sei que o meu Redentor vive." O mesmo Deus que restaurou Jó está preparando algo novo para você. Ele nunca perde o controle. Confie, porque o final da sua jornada será maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Diante de dificuldades, é comum nos voltarmos para o desespero e agir como se Deus tivesse perdido o controle. Alguns reclamam, murmuram e questionam: "Por que isso está acontecendo comigo?" Outros buscam justificativas externas, culpando Deus ou até mesmo a si mesmos, como se toda dor fosse um castigo. Foi assim com os amigos de Jó. Mas estavam errados. Quantas vezes ouvimos ou até aceitamos conselhos que nos afastam de Deus? Frases como "isso é um castigo" ou "Deus te abandonou" apenas aumentam a dor, nos distanciando da verdadeira solução. Outro erro comum é permitir que o sofrimento endureça nosso coração, como aconteceu com a esposa de Jó. Quando ela disse: "Amaldiçoa a Deus e morre", demonstrou ter perdido toda a confiança no Senhor. Hoje, muitos se entregam à incredulidade, desistindo de orar ou se afastando da igreja porque não conseguem entender a razão de sua luta. Se ficarmos presos na autopiedade, na dúvida ou na ira contra Deus, estamos caminhando na direção errada. E isso nos impede de experimentar a bondade de Deus em meio à dor. Jó enfrentou uma dor indescritível, mas escolheu um caminho diferente. Ele reconheceu que, mesmo sem entender o porquê de tudo, Deus ainda era digno de sua confiança. Quando perdeu tudo, ele declarou: "O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa é a atitude certa. Reconhecer que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e cuida de nós. Jó também manteve sua conversa com Deus. Ele questionou ou expôs sua dor, mas nunca abandonou sua relação com o Senhor. Hoje, precisamos fazer o mesmo.
Em vez de nos afastarmos, devemos nos aproximar mais de Deus, confiando que Ele nos ouve e está presente em cada momento. Por fim, Jó escolheu manter a esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele disse: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa é a postura correta, lembrar que Deus é fiel e que Ele não apenas vive, mas está trabalhando para transformar a nossa situação. O erro está em se afastar de Deus na hora da dor. O acerto é correr para Ele, mesmo sem respostas. O erro está em ouvir palavras de desânimo. O acerto é declarar, como Jó: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Diante da dificuldade, não permita que o sofrimento te paralise. Faça como Jó, permaneça fiel, busque a Deus e mantenha a esperança. Deus não apenas viu o sofrimento de Jó, mas mudou sua história, e Ele fará o mesmo por você. Eu quero te desafiar a aplicar essa verdade na sua vida agora. Não importa o que você está enfrentando, escolha confiar em Deus. Aqui estão algumas maneiras práticas de fazer isso. Ore com sinceridade. Abra seu coração para Deus, como Jó fez. Fale com Ele sobre sua dor, suas dúvidas e seus medos. Não há nada que você não possa levar a Deus em oração. Ele ouve e está pronto para te sustentar. Relembre as promessas de Deus. Leia e declare as promessas da palavra. Diga como Jó: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Lembre-se de que Deus é fiel e tem planos maiores para você. Haja com esperança. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, haja como alguém que confia no Deus vivo. Como Jó, declare que sua história não termina na dor, mas na restauração. Hoje é o dia de mudar a sua resposta. Levante-se no meio da sua dor e declare: "Eu sei que o meu Redentor vive." Ore, confie e espere no Senhor. Ele não se esqueceu de você. O Deus que restaurou Jó está pronto para restaurar sua vida também. E eu te convido a dar o primeiro passo agora. Feche os olhos, fale com Deus e entregue essa situação nas mãos dele, porque o final da sua história, assim como o de Jó, será muito maior do que você pode imaginar. Deus é fiel e Ele não falha. Se essa mensagem tocou seu coração e te trouxe esperança, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixe o seu like, isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar a fé e a esperança para quem mais precisa. Deus abençoe você.